Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma entrada em cartões aqui para o dia 26/4. Eu vou fazer as entradas para o dia de hoje também, dia 25/4, terça-feira. Eu já fiz algumas aqui, eu vou mostrar para vocês os dos jogos de amanhã, do dia 26, para que vocês possam fazer essas entradas se acharem interessantes, tá bom? Lembrando que alguns campeonatos como Copa do Brasil não temos, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre Copa do Brasil daqui a pouquinho. Beleza? Só para mostrar para vocês, eu fiz os de hoje, do dia 25, resolvido aqui, a gente fez 6 entradas no dia de ontem, acabou que ficou elas por elas. Não deu nada. Aqui, o de hoje, tá? Se caso queiram entrar, nós temos Real Madrid e Girona, 1h30 da tarde, tá bom? Se vocês acharem interessante. E também fiz a entrada contra o Fulham, contra o Aston Villa, que o jogo é às 2h45. Beleza? Caso queira, eu não vou entrar em detalhes sobre esses jogos, mas são jogos interessantes para a data de hoje, para terça-feira. Para hoje, é isso que tem. Vamos ver o que tem amanhã e ver o que vale a pena entrar. Antes de eu falar de amanhã, lembrando que eu estou gravando dia 25, terça-feira, agora é 11h08 horário de Brasília. Lembrando que nós temos esses 4 jogos na Copa do Brasil na terça-feira. Cruzeiro e Náutico, para você ficar de olho, Cruzeiro e Náutico, Atlético Paranaense, CRB, Ituano e São Paulo, esses 3 jogos fiquem de olho para entrada em escanteios no final do jogo, caso esses times não estiverem, os principais, né, o Cruzeiro, o Atlético e o São Paulo, não estiverem vencendo, são entradas interessantes para escanteios no final do jogo, ou até vencendo por um gol, só um gol de diferença, Atlético e Cruzeiro, porque ele não vai querer levar para os pênaltis, vai forçar fazer mais um gol para poder se classificar de forma direta, tá bom? Lembrando que Copa do Brasil, por enquanto, ainda não tem entrada de cartões. Vamos ficar de olho. Aproveitar e falar de Copa do Brasil. Acredito que esse jogo do Santos e Botafogo, eu sou santista e acho que o jogo já tá quebrado, já tá arrebentado. O Santos fez 2-0 fora, dificilmente perde a vaga. Acredito que não tenha valor para entrada nesse jogo, principalmente em escanteios, tá bom? Sport Curitiba ficou 3-3, vamos ficar de olho também. De repente Curitiba tá acabando o jogo e tá perdendo, e o Curitiba tá ganhando de 1-0, ou o Sport ganhando de 1-0, que o time precisa de mais um gol para levar para uns pênaltis. Acredito que vale a pena entrar em escanteios no final, tudo bem? Pessoal, lembrando que tudo depende do que tá acontecendo no jogo, tá? Então, de repente o jogo tá 0-0. Por que eu não gosto de entrar nesse tipo de jogo quando tiver 0-0 entrar em escanteios final? Porque às vezes os dois times têm medo de atacar e vai fazer com que é melhor ir os pênaltis, a gente decide nos pênaltis. Mas, como eu acabei de dizer, tudo depende. De repente o Sport está com jogador a menos, ou o Curitiba com jogador a menos, aí vale a pena fazer a entrada, tá bom? Água de Marabá e Fortaleza também. Fortaleza venceu o primeiro jogo, acredito que dificilmente vai fazer frente aqui ao Água de Marabá. O Brasil de Pelotas, ele perdeu para o Atlético de 2-1. Podia colocar os igual tá aqui, né, pra gente ir lembrando aqui. Mas enfim, Brasil de Pelotas e Atlético, o Atlético venceu. Atlético que não vem bem, mas é um time muito superior, acredito também que não vai ter grandes dificuldades. Também esse Palmeiras, primeiro jogo 4-2, dificilmente tem reverte o placar. América Mineiro e Nova Iguaçu, a América venceu o primeiro jogo também, acredito que não terá grandes problemas. Corinthians e Remo, tá? Esses 2 jogos, Corinthians e o Flamengo, são 2 jogos super interessantes. O jogo do Corinthians até acho mais interessante que o jogo do Flamengo. Os 2 times perderam de 2-0 o primeiro jogo, jogando fora de casa, como vocês já devem saber. E o Remo, pelo que eu vi do jogo lá no Pará, ele é um clube bem organizadinho, tá? É um clube bem organizadinho. Acho que o Corinthians pode ter uma dificuldade, a entrada em cartões pode ser interessante no primeiro tempo e no segundo tempo, tá? Gabriel, como é que eu entro no primeiro tempo? Em escanteios asiáticos. Depois a gente pode fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Mas para quem já entende, sabe como é que pode ser essa entrada, a gente pode ficar de olho. Porque o Corinthians vai apertar demais. E o Corinthians também não tá bem, acabou de trocar técnico. Jogo complicado. Flamengo e Maringá, aqui, apesar de perder de 2-0, o Flamengo é muito superior. São Paulo vem fazendo algumas mudanças. Algumas que eu não concordo, para ser sincero. Ele no primeiro jogo do Brasileirão, ele entrou com Marinho de lateral direito, bem diferente, perdão, na Libertadores foi a estreia, né? Ele entrou com o Marinho de lateral direito, deu muito espaço pelo lado esquerdo. Se pegar um clube organizado que nem o Palmeiras, ali teria dificuldade, mas
ele tá tentando encontrar o time, né? O São Paulo ele é meio diferente. Então, aqui pode ser um jogo interessante também, caso o Flamengo não consiga o resultado até os 35 minutos do segundo tempo, o famoso 80 minutos, tá bom? Na quinta-feira a gente fala na quinta-feira sobre esses jogos. E são só jogos para ficar de olho. Vamos ver os jogos agora para a gente poder fazer entradas em cartões. Vamos aqui na lista da elite europeia. A gente começa com a Premier League. Nós temos esses 4 jogos. O Nottingham e o Brighton. O Brighton que para mim é uma baita surpresa. Tá? O time joga muito bem. Isso porque saiu o Trossard, que foi pro Arsenal. O Arsenal que infelizmente deixou escapar. Tá? Deixou escapar esse título. Eu acredito que o campeão vai ser o Manchester City. Porque o Manchester City dificilmente ele derrapa. O time cresceu, encaixou. Não sei não, acho que não vai dar. Mas enfim, vamos falar desse jogo. O Forest tomou muito mais cartões que o Brighton. Vamos ver o que a Bet está oferecendo pra gente. Ó, menos meio tá pagando 1.8 pro Nottingham. O que significa que o Nottingham ele tem que ter pelo menos um cartão a mais do que o Brighton, tá bom? A média é bem maior, acredito que tenha valor. Tô dentro. Vamos ver o que a gente tem mais. Nós temos Chelsea e Brentford. O Chelsea, no papel, é muito superior, só que o time que não encaixou está em 11º, um time com esse elenco milionário, 11º, atrás até do próprio Brentford. É uma vergonha. Olha os últimos 5 jogos do Chelsea. Péssimo, o time vem muito mal, tá? Uma média de cartões muito mais alta do que o Brentford. Só que ainda assim, vamos ver o que está pagando. Dependendo se estiver pagando 0.0, acredito que vale a pena. Aí, ó, 0.0. O que significa 0.0 para quem está chegando agora? Se empatar em cartões, o dinheiro é devolvido. Como tem essa condição de devolver o dinheiro, eu vou fazer a entrada contra o Brentford, tá bom? O Brentford precisa ter mais cartões do que o Chelsea, tá bom? Vamos ver aqui, nós temos West Ham e Liverpool. O Liverpool também que esse ano não foi nada bem. Tá brigando para ver se chega na Champions League do ano que vem. Tem uma média maior de cartões que o West Ham. Mas é aquela história, se estiver pagando 0.0, acredito que tenha valor. Por quê? Porque esses times maiores, como Chelsea e Liverpool, eles são muito superiores e ficam muito mais com a bola. E quem tem a bola, geralmente, sofre mais as faltas. Justamente por esse motivo, e pensando que se empatar em cartões de dinheiro é devolvido, é que eu vou fazer essa entrada também. Tá bom? E, por fim, temos o grande jogo da rodada, né? O grande jogo da quarta-feira, Manchester City e Arsenal, que aqui eu acho que vai ser decidido o campeonato. Eu acho que se o Arsenal vence esse jogo, aí sim, aí tudo muda, tá? Aí tudo isso que eu falei para vocês muda, mas nesse primeiro momento acredito que dificilmente o Arsenal bate o City, ainda mais no Etihad Stadium, tá bom? Ó, menos meio pro Arsenal, até porque o Manchester City é um time que toma pouquíssimos cartões, se eu não me engano é a menor média do campeonato. É 1.2, apesar que o Arsenal também não é grandes coisas, mas mesmo assim, segurar o ataque do Liverpool, segurar o Haaland é complicado, é um time muito forte, apesar de todo mundo falar do Haaland, mas para mim a grande estrela desse time é o De Bruyne, é um gênio, joga muita bola, e acredito que essa entrada aqui também tenha valor. Eu acho que se o Arsenal quiser ganhar esse jogo, ele vai ter que picotar esse jogo e achar um gol, apesar de ter qualidade, mas a diferença ainda é muito grande, tá bom? Bom, na Inglaterra da Copa não temos nada. Na Espanha, temos Atlético de Madrid e Mallorca. Atlético de Madrid e Mallorca, bom jogo. Atlético de Madrid praticamente garantido na Champions League. Mas mesmo assim, vem para vencer. Olha a média do Mallorca. Enquanto a do Manchester City é 1.2, né, lá no campeonato inglês, a média, tudo bem que de repente pode ter a questão de juiz, é diferente, lá eles deixam o jogo correr um pouquinho mais do que na Espanha. Média alta, não que a do Atlético de Madrid seja baixa. A gente fez uma entrada contra o Atlético de Madrid no final de semana, contra o jogo contra o Barcelona, e ele acabou tomando 5 cartões amarelos, o Atlético de Madrid. Tá bom? Mas vamos ver o que a Bet está oferecendo pra gente aqui. Menos meio pro Mallorca, acho que tem valor também. Tô dentro também. Vamos continuar, o que nós temos? Nós temos Celta de Vigo e Elche. Celta de Vigo e Elche. Elche que é o último colocado. Celta de Vigo eu até acho um bom time, mas não faz um bom campeonato. Média alta também do Elche. Vamos ver o que está sendo oferecido aqui. Menos 1. Pessoal, esse aqui eu vou ficar de fora. Quando é menos 1 de um time muito superior ao outro, eu até concordo. Mas
É que o Elche é um time, tudo bem, é o lanterna do campeonato, mas o Celta de Vigo também não é essa Coca-Cola toda não, tá? Se o Celta de Vigo não conseguir abrir o placar logo, vai virando nervosismo, pensando que tá jogando contra o time colocado, sinceramente não me convém. Pode ser que bata, não tô dizendo que não vá, mas eu prefiro ficar de fora. Raio Vallecano e Barcelona, aqui nós temos praticamente o campeão espanhol. Tem uma média, não é baixa também, mas ainda assim o Raio Vallecano tem uma média maior. E se for menos meio aqui eu acredito que vale a pena, tá? O Raio Vallecano ser menos meio e o Celta de Vigo lá se for menos 1, é difícil. Mas enfim, fico fora na quinta-feira, aí amanhã a gente vem para falar dos jogos da quinta-feira do Campeonato Espanhol. Nós temos na Itália, na Campeonato Italiano é só na sexta-feira, mas nós temos Copa da Itália, com Inter de Milão e Juventus. Acredito que também tenha valor. O time da Juventus está envolvido em escândalo agora, pode ficar fora dos campeonatos europeus a partir do ano que vem. Toda vez a Juventus está envolvida em algum escândalo, né? Mas vamos dar uma olhada no que ele está oferecendo, menos meio para a Juventus. Aqui não sei se vai mostrar resultado, porque aqui mostra mais ou menos a média de cartões de cada time, mas não mostra a média geral de todos os jogos, para saber a média total. Bom, mas eu vou entrar contra a Juventus. Acredito muito na Inter. A Inter é superior, tem um time melhor, mais organizado. Não é à toa que está na semifinal da Champions. Tudo bem? Bundesliga, só sexta-feira. Nós temos também a Copa da Alemanha também só lá no dia 2. E a França, nós temos também só na sexta-feira, inclusive a própria Copa também no mesmo final de semana. É porque é a final, né? A final eles botam no jogo no final de semana. Bom, enfim. Então é isso, para o vídeo não ficar mais tão alongado. Amanhã a gente fala um pouquinho sobre os jogos do dia 27 da quinta-feira, mas são essas as apostas para os jogos da terça e também da quarta-feira. Principalmente da quarta, né? Temos um caminhão de jogos, sempre de olho em todos os jogos, todos esses jogos que a gente viu, sempre de olho para escanteios no final do jogo, até porque a gente está chegando no final de cada campeonato e acredito que é o momento de decisão, e nesse momento de decisão pode se forçar um escanteio, sempre vai ter a oportunidade de escanteios no final do jogo. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.